Bom, gente, além dessa preocupação aí da Dell, então, com manter estoques o mais baixo possível, porque ele inclusive considera que estoques elevados acabam sendo uma forma de você ocultar sua própria incompetência, né? Diz assim, ó, não consigo saber exatamente o que o meu cliente vai pedir ou vai querer, então eu faço o estoque de tudo. Os japoneses têm aquele termo para tratar de estoques just in time, que é assim, eu tenho estoque só na hora que precisa. Em oposição a isso, ele pode falar que alguém pode manter um estoque just in case, só para o caso de precisar, né? Então, a Dell, ao ter aquela, primeiro, ao lidar diretamente com o seu fornecedor, né? Ao olhar para o fornecedor não como um concorrente, mas como um parceiro, ao interagir diretamente com o cliente final, ela tem um conhecimento do mercado muito melhor para que mesmo aqueles itens especulativos do seu estoque, para que ela consiga adquirir ou fabricar com menos risco de estar fazendo a coisa errada do que alguns dos seus concorrentes, né? Um outro exemplo interessante nessa questão de estoques é a forma como a Dell lida com os estoques, com monitores da Sony, né? O texto fala ali no momento lá, essa fábrica da Dell ficava no Texas, em Austin, no Texas, mas os monitores que eram usados para os produtos da Dell eram fabricados pela Sony no México. E aí a forma mais usual de se atuar nessa situação seria a Dell pedir que a Sony mandasse monitores para o México, e ela manteria um estoque de monitores lá na fábrica dela, testava esses monitores e tudo mais, e assim que ela tivesse pedidos de computadores, ela mandava o computador e o monitor, né? Mas o Dell não trabalha dessa forma, né? A lógica dessa integração virtual faz ele dizer o seguinte: vem cá, por que eu vou ter que fazer esse monitor ficar passeando de um país para o outro, de um canto para o outro do mundo, se eu posso mandar ele direto para a casa do cliente? Então, basicamente, dentro da lógica de integração virtual entre Dell e a maior parte dos seus fornecedores diretos, ela faz uma parceria com uma empresa de logística e com a Sony e diz assim: olha, Sony, toda vez que eu vender um computador, né, o nosso parceiro logístico vai pegar aí na sua fábrica um monitor e vai fazer com que esse monitor e o computador cheguem na casa do cliente, os dois juntos. Também não adianta ficar fazendo chegar lá os pedaços, né? Seria mais ou menos como você comprar alguma coisa aqui pelo Mercado Livre e cada dia chega uma peça e depois você tem que fazer o serviço de integração e montar aquilo. Não é essa a ideia, né? Esse integrador logístico faz com que as peças todas cheguem lá na cidade do cliente. A hora que está tudo lá, um funcionário da empresa vai e monta o computador na casa. Estamos falando monta, aqui estamos falando tudo no presente, mas estamos falando de como as coisas funcionavam lá em 1998, né? Mas montava o computador na sala do cliente, na casa do cliente, e fazia isso ainda com o crachá da Dell, né? A importância do operador logístico está uniformizado com o uniforme da Dell é que para o cliente final, né, ele não quer saber quem são os fornecedores da Dell. Ele comprou um computador da Dell, ele quer que a Dell entregue para ele, e ele quer com quem quer que ele esteja falando, ele quer sempre sentir que está falando com a Dell, né? Eu lembro o quanto a gente aqui sofria, e aliás ainda sofre hoje em dia, com fornecedores que têm serviços mais ou menos integrados e que um fica empurrando para o outro, né, os problemas. Eu tinha um problema assim com o meu provedor de banda larga, né, que numa época a gente tinha o provedor e tinha a empresa de telefonia, e daí toda vez que eu tinha um problema, e basicamente para mim o problema era a luzinha do meu modem começava, em vez de piscar verde, piscava vermelho, eu já sabia que o computador ia parar de interagir pela internet. Eu ligava para um deles, confesso que nunca soube exatamente quem que era o meu contato principal ali, eu ligava para um deles para eles resolverem o problema. E a primeira coisa que ele dizia assim: mas você já consultou lá com o outro? Era sempre o problema, a princípio era do outro lado, né? Com a Dell não acontece isso, né? A partir do momento em que o funcionário do operador logístico chega na casa do cliente com um crachá da Dell, para o cliente ele está falando com a Dell. E aquele funcionário ali sabe que o que quer que qualquer interação que aconteça ali tem que ir imediatamente para o sistema de informações, né, da Dell. Então ele já chega no caminhãozinho dele lá, seja, eu acho que era o UPS, que era o operador na época, ele já chega lá: olha, aconteceu tal questão, o cliente me fez tal questionamento, né, e eu fiquei de resolver isso para ele, né? Aí alguém da Dell já podia entrar em contato imediatamente e dizer se ele mesmo já fazia aquele ajuste ou se a Dell ia tomar alguma outra providência, né? A questão é, integração virtual significa
empresas que em conjunto, por mais que elas sejam várias, funcionam de uma forma que são percebidas pelo cliente como sendo uma coisa só. Senão não tem integração, né? Senão é um monte né? Enfim, um monte de gente solta ali tentando se passar por algo, por uma coisa só, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha marcado aqui de importante nessa parte do texto. Bom, a Dell, durante toda a década de 90, ela teve uma atuação muito pequena, se é que teve, na maior parte do tempo, ela não tinha atuação no varejo, ela não vendia, né, computadores diretamente para o consumidor final, desculpa, não vendia, ela vendia direto para o consumidor final, ela não vendia via lojas de varejo, por alguns desses motivos que a gente já discutiu aqui, né? Eu sei que mais recentemente ela voltou a vender no varejo, mas notem que quando ela passou a fazer isso, a partir de 2005, 2006, é porque ela já não estava mais vendendo um produto tão modular, né? Então ela tinha perdido aquele grande benefício que ela tinha de oferecer um produto modular como um produto de encomenda, né? A partir do momento que o computador de mesa foi substituído pelo notebook e depois pelo tablet e até pelo telefone celular, pelo smartphone, muito daquele modelo da Dell, muito daquela estratégia que fez todo sentido no final da década de 90 e começo ali desse nosso século, deixou de ser ou passou a ser menos vantajoso. Daí vocês podem até dizer assim, poxa, mas se deixou de ser vantajoso para a Dell, deixou de ser vantajoso para o mundo inteiro? Eu digo, não. Quanto mais nós dependemos de internet, quanto mais nós dependemos do comércio eletrônico para vender produtos, mais sentido faz a gente ter produtos modulares, né, que são feitos sob encomenda, até porque o cliente pede, vai ser entregue depois para ele, são feitos sob encomenda e ajustados à necessidade específica do cliente. Então, o modelo Dell continua sendo aquilo que toda empresa, né, deveria procurar fazer. E ele só deixou de ser importante para a Dell porque o notebook é algo menos modular inclusive, do que poderia ser, né? Eu ainda digo que existe um espaço enorme ou existiria um espaço enorme para fornecedores que, adotando uma lógica Dell, fizesse um notebook plug and play, né? Daqueles que você, eu quero um monitor, eu quero de um determinado tamanho, enfim, eu quero tanto de memória, e fazer isso de uma forma tão simples quanto era no computador de mesa, né? Por algum motivo, esse mercado não foi nessa direção. Eu acho que não cabe muita gente especular sobre isso aqui, mas eu diria assim, na maior parte dos casos, a gente ainda está querendo fazer produtos modulares. Na maior parte dos casos, a gente ainda está interessado em atuar com fornecedores externos, ao invés de fazer tudo internamente, né? A gente faz internamente aquilo que a gente percebe que é a nossa real competência, aquilo que a gente faz melhor do que os outros. E a gente terceiriza outras atividades, até para que a gente possa se concentrar em fazer bem feito aquilo em que a gente realmente é bom, né? Que mais nós temos lá? Seria o caso da gente começar a pensar aqui em qual que era, de repente, a missão da Dell nesse momento aí, né? Notem, empresas mudam ao longo do tempo porque muda o ambiente em que elas estão inseridas, né? O ambiente da Dell hoje não é o mesmo ambiente da Dell de 20 anos atrás. Os produtos da Dell hoje já são diferentes dos produtos da Dell de 20 anos atrás. A Dell hoje é muito competente em fazer coisas que é muito diferente do que ela fazia lá atrás. Mas naquele momento ali, nesse momento dessa entrevista, se vocês tivessem que enunciar a missão da Dell, né? Qual seria essa missão? Né? Talvez aqueles mais rapidinhos de vocês vão correndo lá no Google, né, e vão procurar Dell's Mission, e ele vai mostrar lá uma missão da Dell, que deve ser a missão de hoje. Se vocês tiverem um pouco de sorte, talvez vocês até consigam entrar lá em algum documento que compare o quanto essa missão mudou ao longo do tempo. Eu confesso que eu nem tenho esse registro de qual era a missão da Dell lá em 1998, mas o que a gente pode dizer aqui é o seguinte: se o Michael Dell tivesse que expressar em algumas poucas palavras, né, o que a sua empresa fazia e por que ela era uma proposição de valor melhor do que alguns dos seus concorrentes, provavelmente ele podia dizer o seguinte, que ele era a empresa
que procurava entregar para o cliente a tecnologia que ele precisava, né? Garantindo que ela fosse sempre o estado da arte em função daquilo que os fornecedores estivessem produzindo. Em outras palavras, a missão da Dell talvez fosse conectar clientes com necessidades tecnológicas àqueles fornecedores que conseguem suprir essa necessidade tecnológica de uma forma o mais ajustada à necessidade específica do cliente possível. Porque é isso que ele faz, quer dizer, ao ser um entregador de produto sob encomenda, é isso que ele faz. Ele entende bem o cliente de um lado e vai no fornecedor do outro para conseguir trazer um produto que satisfaça aquela necessidade do cliente, né? Enfim, eu acho que eu já discuti um pouco por que eu gosto desse artigo como sendo uma apresentação de estratégia. O principal motivo é a estratégia está escancarada, não é segredo, não era segredo, e o Dell não tinha medo de que ela fosse segredo, simplesmente porque ele olhava para a IBM e dava gargalhadas, dizia assim, esses caras estão em 1998 e eles ainda querem vender computador numa loja física? Será que eles não perceberam ainda que é pela internet? Aliás, ele gritava para os concorrentes dele, é pela internet, porque ao gritar para os concorrentes, dizer assim, tem que vender pela internet, estúpido, né? Ao falar isso para o concorrente, o cliente dele percebia também, de fato, faz todo sentido comprar computador pela internet. Por que eu compraria numa loja física um produto que foi montado pensando em alguém, mas não necessariamente em mim, né? Aliás, ainda uma característica interessante da forma como o Dell apresenta a sua empresa nesse artigo, nessa entrevista, é que ele diz assim, eu não quero vender o computador para marinheiro de primeira viagem. Quem está comprando seu primeiro computador na vida é um cliente horroroso, ele não sabe o que ele está comprando, e toda vez que a gente não sabe exatamente avaliar o que a gente está comprando, em termos de qualidade, a gente vai pelo preço. Então é um cliente que vai, unha de fome, que vai querer comprar o produto mais barato possível. Tem um monte de perguntas. Vai lá na lojinha da IBM, né? Resolva todo o seu problema com eles. Você vai comprar mal porque você não sabe o que está comprando, mas você vai aprender com eles alguma coisa e depois, ao ter o computador deles, vai aprender que não era aquilo que você precisava. O seu segundo computador você compra da Dell, né? Essa foi a receita do sucesso da Dell, segmentar o mercado e ficar com aquela fatia dos usuários que já sabiam qual era o valor do computador que eles queriam e, portanto, estavam dispostos a pagar o preço compatível com esse valor e não comprar simplesmente o produto mais barato, commodity, que estivesse disponível no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo que isso foi o segredo do sucesso do Dell, também foi o que tornou a empresa, o que levou a empresa a dias muito difíceis a partir de 2005, 2006, né? Isso já não aparece aí na entrevista, porque obviamente o Dell não faz futurologia, né? Em 98 ele não sabia que ia sofrer mais tarde, mas justamente naquele momento em que os países, principalmente os países mais desenvolvidos, começam a entrar em crise, né? Param de comprar computadores, e eu sempre digo que aquela crise lá de 2007, 2008, que chegou aqui no Brasil com uma marolinha do Lula lá em 2010, né? Essa crise de 2007, 2008, ela já tinha começado lá em 2005. Se a gente tivesse olhar para a indústria de computadores, a gente ia perceber que o americano médio não estava mais trocando de computador a cada 2 anos, simplesmente porque ele estava preocupado em não conseguir pagar a casa própria, né? Então, aquela crise que aconteceu em 2007, 2008, do americano finalmente largar os bets e dizer assim, não consigo pagar os custos da hipoteca da minha casa, ela já se anunciava lá em 2004, 2005, 2006, quando os americanos pararam de comprar computador, que foi justamente quando a HP passou à frente da Dell em vendas de computadores no mundo, e outras empresas aqui no Brasil, Positivo Informática, na China, Lenovo, que vocês depois conheceram como uma empresa que comprou a parte de IBM de computadores, né? Na Rússia, mais alguém, quer dizer, os BRICS todos começaram a ter outras empresas vendendo, simplesmente porque aquela forma da Dell vender direto pela internet para gente que podia comprar pela internet porque não estava comprando o seu primeiro computador, que estava comprando o seu segundo ou terceiro computador, em outras palavras, para clientes mais sofisticados, aquela lógica que tinha sido tão bem sucedida antes, acabou virando uma proposição arrogante no mercado, quando quem comprava computador era só quem estava comprando pela primeira vez. Positivo Informática agradeceu aqui no Brasil, Lenovo gostou tanto da brincadeira que fez a festa na China e depois comprou
a IBM para o resto do mundo. Seguramente a gente deve ter os equivalentes a Positivo Informática na Rússia, na Índia, na África do Sul, os BRICS. Tornaram o que tinha sido a vantagem da Dell no momento anterior em um pesadelo. Eu acho que isso é o que eu podia dizer nesse momento sobre esse texto. Ele é introdutório porque nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Tá? Na nossa próxima, na semana que vem, nós vamos fazer uma simulação eletrônica em que nós vamos interagir funcionando como fornecedores e clientes dentro de uma cadeia de suprimentos e tentando otimizar os nossos resultados, né? Depois que a gente fizer essa simulação, talvez o exemplo da Dell ainda faça mais sentido do que ele está fazendo agora, ao mostrar para nós o quanto a colaboração com fornecedores e clientes pode levar a resultados melhores. Do texto em si era isso que eu tinha para dizer. Eu não sei se vocês têm alguma, ou gostariam de fazer alguma, ou tem alguma pergunta, ou gostariam de fazer alguma outra consideração. Tem alguma questão ali no chat? Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá, gente. Vocês continuam muito mais quietos do que eu gostaria. Opa! Não, mas o Gisele está dizendo tudo certo. Eu não quero que você diga tudo certo. Eu quero que você faça uma pergunta difícil aí. Me desafia, professor. O professor também na Covid. Covid faz a mente da gente ficar meio parada. A gente quer pensar. Eu sempre quero usar esses nossos encontros assim como exemplos para colegas e mostrar que esse negócio aqui funciona. Mas eu só acho que ele funciona parcialmente, né, se eu não consigo ter o retorno de vocês. Eu não sei se até o final desse nosso semestre eu vou conseguir ter esse retorno, mas eu vou continuar insistindo, né? A gente quer... eu vejo ali vocês fazendo joinha, escrevendo alguma coisa no chat, mas continuo com a mesma dificuldade de ter vocês interagindo aqui no nosso vídeo. Diga lá, Fernanda, vai falar alguma coisa? Ou ela só explica? Eu só ia comentar o quanto é bonito isso de colaborar, mas o desafio também envolvido, né? Porque a modularização, ela exige também coordenação, e o quanto é difícil coordenar, né? Não é qualquer empresa que consegue isso também. É difícil coordenar, mas é mais fácil coordenar com as tecnologias que nós temos, eu diria assim, desde 1985, do que era antes. É por isso que antes nem se cogitava coordenar atividades com fornecedores externos, fazia-se tudo internamente. Tem um exemplo que eu gosto de dar, e eu nem tenho mais a fonte, algum dia eu vou topar com essa fonte de novo, né? Mas diz que na década de 60, a Volkswagen do Brasil era também a maior panificadora do país. Tá? Simplesmente porque eles tinham 3 turnos de trabalhadores atuando na fábrica e tinham que fazer a cada X horas lá, em função de acordos com o sindicato, tinham que fazer uma pausa para que os operários comessem lá um pão com mortadela. E aí, com a quantidade de funcionários que eles tinham lá, sei lá, 50 mil funcionários, vezes 3 pãezinhos, estamos falando já de 150 mil pãezinhos, sei lá o quê. Quer dizer, e eles faziam isso tudo dentro da fábrica. Quer dizer, imagine, devia ter algum engenheiro mecânico lá, né, que virava o gerente da panificadora da Volkswagen. Isso não é foco na competência central. Uma empresa que sabe fazer carro. Então faça carro e contrate o pãozinho. Mas só dá para contratar o pãozinho se ele conseguir interagir com o seu Manuel da padaria ali e garantir que o seu Manuel consiga entregar os pãezinhos na hora que ele precisa, no lugar que ele precisa, o que, concordo, na década de 60, seguramente seria muito mais difícil do que é hoje. Né? Então você está certíssimo aí, Fernanda. Coordenar continua sendo um desafio. Eu acho que tem uma questão de mindset, né? A gente continua pensando em fornecedores e clientes como se fossem concorrentes, em muitos casos, o que também não contribui para que você colabore, né? E em alguns casos a gente quer colaborar, mas o nosso fornecedor ou o nosso cliente tem uma visão dessas muito baseada em Porter ainda, de que deve tentar extrair o máximo que puder da interação com a sua empresa. E colaboração só acontece quando ambos querem colaborar.
E colaboração também exige confiança, né? Então é algo que você não constrói da noite para o dia, mas destrói muito rápido também se você não cuidar. Aliás, esse momento de Covid-19 é um momento em que eu diria assim, muito empresário deveria pensar muito bem em como atua agora, porque é um momento em que todos estão tendo prejuízo, todos estão tendo que apertar o cinto, todos estão tendo que, né, ser muito criativos para encontrar novas formas de sobreviver e de reduzir custos, mas, ao mesmo tempo, são momentos em que eles estão sendo avaliados pelo nível de parceria que mantém com os seus... Eu sempre detesto esse termo colaboradores, né? Ele me causa coceira, né? Mas era assim, com os seus colaboradores, com os seus funcionários, e também, por que não, com os seus fornecedores e com os seus clientes. Porque se no primeiro momento em que as coisas acontecem diferente do que estava previsto, volta a ser cada um por si, né? Vai ser difícil de restabelecer a colaboração na sequência. Algo mais, senhores? Senão nós vamos acabar indo lá para o Moodle. Vamos acabar indo? Não, nós vamos lá para o Moodle de qualquer forma, né? Eu tenho uma série de perguntas para vocês lá. Eu estou meio perdido no tempo aqui. Não, temos ainda mais de meia hora, então dá para a gente ir tranquilamente para lá. Eu vou colocar lá, então, uma série de perguntas para vocês sobre esse texto, né? A Pietra está ali dizendo, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Eu trabalho numa startup que tem uma aplicação de gerenciamento entre grandes players e fornecedores, e uma das coisas que a gente mais escuta vendo os leads é a relação quase simbiótica entre os fornecedores, principalmente aqueles pequenos, que não têm tanta visibilidade pelas grandes empresas. Em alguns casos, eu acho que tem várias formas dessa parceria acontecer. Em alguns casos, principalmente quando nós estamos falando de empresas pequenas interagindo com empresas grandes, ainda assim, eu diria assim, é uma relação completamente dominada pela empresa grande. Tá? O grande ele continua tendo um poder na cadeia, ele continua definindo como o pequeno vai atuar. Mas ainda assim, ele pode definir isso de várias formas. Ele pode tentar definir isso de um jeito a arrochar o fornecedor dele e extrair para si o máximo de lucratividade possível naquele momento, o que eu chamo de otimização local ou otimização momentânea, ou ele pode perceber que ele tem que fazer aquele fornecedor crescer junto com ele, ou crescer para se tornar ainda mais útil para o seu próprio diferencial competitivo, né? Então, isso aí, de fato, Pietra, acontece. No caso de grandes empresas lidando com pequenas empresas, a relação pode ser, ainda assim, simbiótica. É difícil até você notar onde termina uma empresa e onde começa a outra, ainda que que a governança desse relacionamento esteja todo nas mãos da empresa grande. Mas em caso de empresas de mesmo tamanho, as coisas ficam um pouco mais complicadas ainda, porque aí a confiança tem que ser maior ainda entre as partes, porque não dá para uma dizer que ela vai ditar aquilo que acredita ser verdade para outra. Elas têm que construir uma verdade conjunta. Mais alguém? Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o nosso... Vou parar essa nossa gravação, vou fechar essa nossa segunda sessão no Zoom e encontro vocês dentro de 5 minutos lá no Moodle, já com algumas perguntas sobre essa questão, tá? Então, um tempinho só para vocês tomarem um café e voltar lá para o Moodle, beleza? Até já. João tem uma pergunta ainda, eu já... não, eu ainda estou gravando, achei que eu tinha parado a gravação, então fala lá, João. Manda a pergunta. Se quiser fazer por áudio, por favor. Cadê o João? O João está colocando lá a pergunta dele. A tecnologia tem a capacidade de equivaler, por exemplo, na questão do marketing, empresas grandes e pequenas. João, eu não tenho certeza se eu entendi a tua pergunta. A tecnologia tem a capacidade de equivaler, por exemplo, na questão do marketing, empresas grandes e pequenas. O que você quer dizer é que se a tecnologia pode permitir que uma empresa pequena acabe sendo percebida no mercado, talvez seja isso,
como, né, como sendo tão grande quanto a outra. Talvez seja isso, é isso? Tá, okay. Eu acredito que o que o João está querendo dizer ali vou perguntar se a tecnologia pode nivelar o terreno e fazer com que pequenas empresas consigam competir com grandes empresas, né, usando recursos tecnológicos. Muitas vezes ela permite, não só permite isso, como faz com que pequenas empresas tenham um desempenho melhor do que empresas grandes, porque elas conseguem se ajustar mais rápido às novas tecnologias, né? O Dell é um exemplo disso. Ele era uma empresa que nasceu no quarto da universidade em que o Michael Dell morava, né? E se transformou na principal empresa de venda de computadores no mundo em menos de 15 anos, simplesmente porque ele explorou uma tecnologia que estava lá disponível para todo mundo, mas que ele conseguia usar e que as grandes empresas tinham dificuldade de usar, ou pelo menos de usar no mesmo ritmo, porque elas já tinham a sua forma tradicional de trabalhar. Tá? Então, não tenha dúvida, muitas vezes é por isso que a gente vê tanta startup tecnológica, porque se percebe que a tecnologia permite que novos negócios aconteçam, permite novas estratégias para um determinado mercado, mas normalmente dificulta que isso aconteça dentro daquelas empresas que estão consolidadas, simplesmente porque as empresas consolidadas já têm a sua forma tradicional de atuar e aquela forma já está engessada. Já é difícil largar delas para partir para uma outra. Joia, gente? Então vamos lá. Agora eu paro por aqui e nós nos encontramos no Moodle. 5 minutinhos para vocês tomarem um café e daí nós voltamos por lá. Legal? Eu paro de gravar aqui embaixo.